Bem-vindos, Irmandade querida, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Então, hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico, que é a primeira carta do discípulo, né, Jesus Cristo, João. Escreveu 2 cartas, e nessa primeira carta, no capítulo 5, no versículo 16, ele fala sobre pecado de morte. E é um tabu aí, né, em alguns lugares, né? Da própria congregação cristã no Brasil, conheço muitos irmãos que fazem parte do ministério também, que diz que o pecado de morte é adultério, né? Aprenderam assim. Mas também tem gente que não crê desse jeito. Pelo menos que eu vi o presidente, né, da congregação cristã no Brasil, né, Cláudio Marsola, ele falou ao vivo, né, nos cultos online, que não existe esse ensinamento. E essa doutrina de pecado de morte ser o adultério. Mas tem muita gente ainda que crê nisso aí. E a gente vai ler a Bíblia e nós vamos analisar se isso é verdade ou se não. Então, meus irmãos, já que vocês já estão aí na comunhão, nós vamos fazer a oração aqui, né? Eu vou mostrar para vocês aqui quem é que está aqui comigo para assistir a live. Olha só. É bonito? Ó. Olha ali, meu filho, olha. Que coisa mais linda do mundo. Vai. Papai vai fazer a oração agora, viu? Vamos fazer a oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso eterno Deus, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, teu Filho, entramos na tua presença nesta noite, para te agradecer, meu Deus, por mais um dia maravilhoso que você preparou em nossas vidas, onde não faltou alimento, não faltou teus livramentos, tanto livramento que nós nem sabemos, mas o Senhor foi quem fez o livramento. Nos livrou dos assaltantes, dos acidentes, das doenças terríveis. Nós te agradecemos todo o nosso coração e dizemos, Senhor, a Ti, não existe outro Deus além de Ti. Tu és o Deus que fez o céu e a terra. Tu és o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que nós amamos. É o Deus que nos fez. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te amamos, te adoramos e dizemos sempre, Senhor, que nunca vamos adorar outro Deus a não ser o Senhor, porque Tu és o Deus verdadeiro. Louvado seja Teu santo nome eternamente. Perdoa nossos pecados nesse dia, perdoa todos eles por caridade, alguma coisa que tenhamos feito errado, que o Senhor nos perdoe e nos abençoe, e se o Senhor quiser derramar suas bênçãos do céu nesta noite, nos ajudando, dando comunhão, também dando, se for um dia que o Senhor queira derramar os dons celestiais, Senhor, dom de cura, dom de evangelização, dom de discernimento de espíritos, dom de falar em novas línguas, está na Tua mão todas as coisas, Senhor. Estamos aqui para receber. Te pedimos que o Senhor envie do alto a Tua palavra, a Tua exortação sobre essa palavra tão difícil, que muitos aí têm desejo de saber, e que não seja eu que fale, Senhor, mas que vem de Ti, venha do alto. Guarda nós do mal, da aparência do mesmo, e o mais, Senhor, está nas Tuas mãos. Todos que te pedimos em nome de Jesus Cristo, bendito para sempre. Amém, Deus seja louvado. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: se alguém vir pecar seu irmão pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Aí mais na frente ele diz: toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Essa parte aqui, irmão, há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Irmãos, é
é uma palavra assim, tão difícil, né? Um servo do Senhor Jesus Cristo falar o seguinte: há pecado que não é para a morte, então vocês podem orar e Deus vai sarar tanto o doente como libertar o pecador, né? Perdoar os pecados. Aí muitos dizem assim: só Deus pode perdoar pecados. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: olha, o que vocês ligarem aqui em cima, aqui embaixo, será ligado lá em cima. O que vocês desligarem aqui embaixo, será desligado. E se alguém estiver doente, chame os presbíteros e eles farão oração. E a oração de fé sarará o doente e seus pecados serão perdoados. Então a gente tem poder de perdoar pecado na oração. Aí quem perdoa é Deus, não somos nós. A gente tem o poder de orar e pedir para que perdoe, e Deus é quem perdoa os pecados. Mas ele fala também que há pecado de morte, por isso não peço que ore. Ora, se o pecado é de morte, não adianta mais nem orar, porque já está perdida a pessoa. Mas o que entender sobre isso? Que pecado é esse de morte? É como eu falei, na CCB, Congregação Cristã no Brasil, tem muitas pessoas que falam que o pecado de morte é adultério. A pessoa se adulterou e não tem mais salvação. O que seria o pecado para a morte? Pecado que não tem perdão. Só existe um pecado que não tem perdão, dita pela boca do Filho de Deus, por homem nenhum. Por homem nenhum que aprendeu, né, lendo livros, teologias e teologias intermináveis, discípulos de Calvino, discípulos de Armínio, de Wesley, discípulos de Ellen White, discípulos de tantas pessoas por aí que são os teólogos, né? Dito pela boca do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: todo pecado ao Filho é perdoado. Pecados contra Deus é perdoado. Mas o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Esse é o pecado de morte que João está falando. Tem pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo. Eu já vi vídeo de pessoas na internet: eu blasfemo contra o Espírito Santo, e começou a xingar o Espírito Santo. Eu blasfemo contra esse Deus, eu blasfemo contra o Espírito Santo, eu blasfemo contra Jesus Cristo. Eu vi o vídeo. Essa pessoa tem mais como orar por ela, né? Digo isso à luz da Bíblia. Existem várias pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo aí, estão fazendo tanta coisas aí e nem sabem o perigo que é. Então, o único pecado que a pessoa faz que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ah, irmão, mas assim você está liberando o adultério. Eu liberando o adultério? Como eu vou liberar o adultério? Paulo diz o seguinte: e quanto aos adúlteros, os sodomitas, os ladrões, os mentirosos, até os avarentos, que são miseráveis com dinheiro, são seguros com dinheiro, os avarentos, todos eles vão para onde? Aí diz: não herdarão o reino de Deus. Todos vão para onde? No primeiro lugar. Então, todo pecado mata a alma da pessoa, se a pessoa continuar nele. Mas se a pessoa se arrepender, aí eu vou ler aqui, meu irmão, em João capítulo 1, mesmo o livro de João. E no capítulo 1 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Então, todo mundo tem pecado, não é isso? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequei, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a apropriação e pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Tá vendo aí? 1 João, né? Começa no versículo 8. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Não é só de um não, meu irmão, é de todos. Então vamos dizer o seguinte, muitos dizem assim, o adultério é o pecado de morte. Tudo bem. O Senhor Jesus Cristo fala o seguinte, se você olhar para uma mulher e desejar a cometer adultério, já imaginou? Todo mundo está pecando de morte? Só de olhar? Só de olhar. Mas se esse adultério é pecado de morte, então Jesus Cristo é mentiroso. Quando você fala uma coisa, tem coisas que a pessoa prega lá em cima, fala lá em cima, que às vezes, meus irmãos, eles não sabem nem o que está fazendo. Sabe por que eu digo que está chamando Jesus Cristo de mentiroso? Porque a mulher adúltera foi pega em adultério, em ato de adultério, e foi levada na presença de Jesus. Aí na lei estava escrito que a mulher adúltera tinha que ser apedrejada até a morte. Você vê o tamanho do pecado, da gravidade. Aí perguntaram, mestre, essa mulher foi pega em adultério, o que tu diz dela? Não, eu amo apedrejar? E ele calado. Apedreja ou não apedreja? Ele disse, aquele que não tem pecado, de vocês aí joga a primeira pedra. Todo mundo tinha pecado lá, todo mundo foi embora. Aí ele ficou na dele lá, e a mulher ficou lá chorando. Aí ele levantou a cabeça e disse, mulher, cadê teus acusadores? Ela disse, foram embora. Ele disse, nem eu te acuso. Vai e não peques mais. Ele não apoiou o adultério. Ele disse para não pecar mais. Simplesmente ele perdoou. Perdão. Então, como é que nós, pecadores, que cometemos pecado todo dia, não adianta chegar um aqui para dizer que não tem pecado, que o próprio João disse, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, e os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então nós somos todos pecadores. Aí eu chego lá em cima na pregação, na palavra, e vou dizer que aquele que cometeu adultério já está perdido, está no inferno, porque essa pessoa que acreditou nisso, que ela está perdida, ela vai fazer o que da vida? Ela ainda vai para a igreja? Ela ainda vai orar a Deus? Porque se ela está perdida, ela vai fazer o quê? Ela vai cair no mundo de novo, tá entendendo? Ela vai cair no mundo de novo. Muitos delas até se matam. Acontece da pessoa se matar porque está perdida. Tem pessoas que amam a Deus, mas não conseguem se controlar e cometem pecados. Assim como Davi era um homem usado por Deus, mas um dia ele se encantou por uma mulher e cometeu um adultério com ela. E pior, ele matou o marido dela para poder ficar com ela, porque ela estava grávida. Ele engravidou a mulher, ela disse, olha, eu estou grávida. Aí ele disse, faz o seguinte, vou fazer o teu marido deitar contigo, e aí tu vai dizer que é dele. Aí quando Urias chegou, ele ficou lá com o exército lá fora, que ele era chefe de exército. Aí Davi disse, vem, te deita com tua mulher. Entra lá e fica com tua mulher. Ele disse, não, meus soldados estão tudo lá fora, eu vou estar deitando com minha mulher. Não posso fazer isso não. Aí ele não queria de jeito nenhum. Davi pediu para colocar ele bem na frente da batalha, no lugar mais duro. Quando colocaram que ele estava batalhando, o exército fugiu, deixou ele só. Aí Urias morreu. Então, Davi matou um homem para ficar com a mulher dele. Porque não tinha como ele ficar com ela, porque ele vive e o menino. É terrível, um pecado grande. Aí Natan foi e disse para ele, olha, o que tu fez escuro, no escondido, Deus vai fazer contigo à vista. Aí Davi pagou o preço. Davi foi perseguido pelo filho. Davi viveu, mas só que Davi se arrependeu. Davi se arrependeu e deixou tanta coisa bonita escrita na palavra de Deus, na Bíblia, né? Nos Salmos, pra gente, né? Os seus feitos, coração bom que ele tinha. Aí Deus não perdoou ele? Quem diz que o adultério é pecado de morte está dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus é o seguinte, né? Davi era segundo o meu coração. Está escrito na palavra de Deus ou não está? Que Davi era segundo o coração de Deus. Está escrito que Jesus Cristo perdoou a mulher adulta ou não está escrito? É mentira? Então Jesus Cristo não perdoou ela, ele só fez enganar ela. Irmãos, cuidado com o que vocês pregam, cuidado com o que vocês falam, porque não é brincadeira. As coisas de Deus são santas. O único pecado que o Senhor Jesus Cristo disse que não tem perdão é o pecado da blasfêmia. E tem muita gente blasfemando. Tem muita gente aí querendo tomar o lugar de Deus,
Quando a pessoa fala que uma pessoa vai para o inferno porque cometeu um pecado, ela está tomando lugar de Deus. E tomar lugar de Deus é blasfêmia. Então tem que ter cuidado. Às vezes você comete blasfêmia sem saber. Não é isso? Então, meus irmãos, vamos parar com essas coisas. Vamos parar de estar dizendo que pessoas vão para o inferno. Aí outras pessoas dizem assim, mas o irmão também julga muita gente aí nos vídeos. Só que a palavra de Deus diz o seguinte, vós julgais, se o povo julga de fora, vocês têm que julgar os de dentro. Está na palavra de Deus. Nós temos que julgar os de dentro. Por que nós temos que julgar os de dentro? Por quê? Porque existe muita gente dentro da igreja, né? Que está sendo enganada. E a gente tem que abrir os olhos, mostrar a verdade. Eu nunca disse que nenhum desses pastores aí, grandes aí, vão para o inferno. Nunca disse. Cada um deles pode se arrepender um dia e eu posso cair. Simplesmente eu digo que o que estão falando é heresias. Estão falando coisa errada. E eu não falo só das outras igrejas. Estou falando, acabando de falar aqui da Congregação Cristã do Brasil, que é aquele que diz que adultério é pecado de morte, está cometendo heresia, está falando que não deve, porque você pode matar uma alma. Louvado seja Deus. A Irmandade está entendendo a palavra? Coloca para mim, está entendendo o que é que diz aqui? Há pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte. O pecado para a morte, que até hoje está escrito na palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo disse, todo pecado será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então a gente tem que ter cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. E aqui no capítulo 1 diz o seguinte, né? Se dissermos que não somos pecadores, fazemos mentiroso. Mas se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda injustiça. Ainda bem que os irmãos estão entendendo, graças a Deus. Então tem uns irmãos aí que são da congregação que já ouviu falar sobre isso aí, do pecado de morte e adultério. Já ou não já? Alguém da congregação pode falar aí se já ouviu falar que alguém já disse que o adultério é pecado de morte. Louvado seja Deus. Esse entendimento, ele é mundano, esse entendimento é um entendimento de homem. Quem inventou essa coisa dentro da igreja, ele veio de um espírito que não condiz com as coisas de Deus. A palavra de Deus, ela fala só em misericórdia, em perdão, em amor, liberdade, né, salvação. E fala também que aqueles que não vão para o céu, né, para a presença de Deus, o irmão Moisés disse que já viu falar isso aí. Pois o irmão agora já sabe, o irmão pode ensinar aqueles que falam as coisas erradas. O irmão já está ouvindo agora. Um pecado de morte é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não existe outro. Na Bíblia inteira não tem. Né? Tem gente aqui que foi pecado de tanta coisa, apesar de tanta coisa. Tem uma parte que Paulo fala assim: eu estou sabendo no meio de vós que tem pecado tão grave que tem homem tem gente aí que está dormindo com a mulher do próprio pai, que ele seja entregue a Satanás para que o espírito seja salvo no último dia. Para que o espírito seja salvo no último dia, um pecado tão grave desse, seja entregue a Satanás como? Jogado para fora. Jogado para fora. Lá ele vai sofrer, vai comer como diz, o pão que o diabo amassou, e vai fazer igual o filho pródigo. Ele vai ver que não tem isso aí, para que ele se arrependa e volte, cabeça baixa, para que o espírito dele seja salvo no último dia. Não é isso? Por isso que Paulo fala, joga ele para lá. Então, se Deus tiver piedade dele, esse adultério é muito grande, né? A mulher do próprio pai, a madrasta, não é isso? Fala que é a mãe dele, fala que é a mulher do pai, né? A madrasta. O adultério é tão grande, né? Terrível. Mas aí, para que o espírito seja salvo no último dia. Então, se é para ser salvo no último dia, é porque tem perdão. Eu vou até ler isso aqui, irmão. Vou procurar aqui para vocês verem. 1 Coríntios capítulo 5, do começo. Lá do versículo 1 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Quer dizer, que nem no mundo se nomeia uma fornicação dessa. Como é haver quem possua a mulher de seu pai. Olha só. Ela está cometendo adultério, né, com ele. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por ter sido dentre vós tirado quem
quem cometeu tal ação, ele está dizendo o seguinte: vocês não ficaram nem tristes com isso, nem tiraram do meio de vocês quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. É o que ele diz o seguinte: vocês viram um ato desse aí, o rapaz deitando com a mulher do pai, e vocês nem se entristeceram com isso, nem tiraram ele aí, pois eu estou aqui, mas em espírito eu estou aí, e em nome de Jesus Cristo, eu já expulsei ele do meio de vós aí, e que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no último dia. Tem salvação? Não tem para quem cometeu esse pecado. Aí vai do arrependimento, aí vai da pessoa. Então, o seguinte: você cometeu pecados na presença de Deus. Tem gente que comete pecado de masturbação, tem gente que pecado de mentir, tem gente que pecado de xingar, tem gente que comete pecado de falar mal dos irmãos. Tem vários pecados, irmão, né? Vários pecados. Todos os pecados, se você continuar fazendo, você vai para onde? A presença de Deus você não vai, você vai. Só que é o seguinte, João fala: se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, se derrama na presença de Deus. Se por acaso alguém cometeu esse ato, que vai assistir esse vídeo ainda, cometeu um ato desse de adultério, um ato desse de fornicação, né? Namoro, né? Que namoro de fiéis é diferente do namoro do mundo. Então você fornicou com a mulher e não está casado com ela. Você chega na presença de Deus, se apresenta, Senhor, perdoe, me perdoe. Deus é fiel e justo. Ele vai ver o coração da pessoa, vai ver o sentimento, vai ver o desejo de mudança, vai ver o arrependimento. E com certeza Deus vai te perdoar. Então não se condene não, porque a palavra diz o seguinte: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então você fez um concerto, foi com Deus, não foi com o diabo. Não se preocupe com ele, não, com as acusações dele, não. Você tem que se preocupar com Deus. Aí tem muitos que dizem assim: mas eu estou preocupado porque o diabo vai me pegar. Que diabo vai pegar ninguém? Você tem que se preocupar com Deus, porque o diabo só te pega se Deus der permissão. Não é isso? Aqueles que são de Deus, Deus é quem guarda. Entendeu? Eu até procurar aqui uma coisinha para me fazer uma coisa para vocês aqui. Dar um exemplo, mas aqui, pronto. Tá aqui, ó. Faz de conta que isso aqui é você, certo? Você está aqui. Então você está no mundo, você está sem proteção. Aí você fez um concerto com Deus, o Espírito Santo vem, ó, bota um campo de força. Certo? Vai entrar o que aqui? O inimigo, a única coisa que ele pode fazer é jogar as setas inflamadas em você. Para você ter pensamento. Mas ele não pode tocar em você, que ele não passa pelo campo de força. Tá? Um campo de força. O que acontece aqui? Sabe o que você faz? Você faz isso, ó. Abre a brecha. Você abre a brecha, você comete os pecados e vai abrindo a brecha, sabe? Ó, você vai abrindo brecha, ó. Você vai metendo um pecadinho aqui, vai abrindo a brecha ali. Aí o inimigo entra por essas brechas que você faz. É assim a nossa vida. Então, se você está cercado pelo Espírito Santo, como é que ele vai te tocar? Se você fez alguma coisa errada com Deus e a brecha está aberta, você vai lá e ora: Senhor, me arrepende de tudo que fez. Eu sei o que o Senhor faz. Ele vai colocar uma solda aqui, ó. Vai vedar o que está fechado, que está aberto. E os Espíritos, ó, vai bater retirada, porque não tem como ele tocar no servo na serva do Senhor Jesus Cristo. Não tem. Então o próprio Senhor Jesus Cristo é quem nos protege. A palavra diz que ele é nosso advogado, não é isso? Acabei de ler aqui que ele é nosso advogado. Ele voltará como juiz, né? Então, ele vai julgar. Só que é o seguinte, ele vai julgar e vai colocar na cadeia quem? Aqueles que estão cometendo delitos.
Não é isso? Aqueles que estão sem cometer delitos, ou pagaram seus delitos, vai para onde? Vai ser liberto, ser livre. E os que cometem delitos e não param, vão ser presos na cadeia. Deus é o juiz, o Senhor Jesus Cristo é o advogado e o diabo é o promotor. O promotor quer prender, o advogado quer soltar. E o juiz é justo, ele tem que julgar justamente. Então é o seguinte, vamos dizer que eu sou um servo de Deus e cometi um deslize. Eu olhei para uma mulher, né? E ela passou ali numa roupa que não... E eu fiquei olhando muito. Eu não tirei meus olhos. Fiquei olhando. Eu cometi um deslize. Deu uma brechinha. O inimigo chega e me apresenta na frente do juiz, o promotor. Aí diz assim, ó, ele tem que pegar uma cadeia. Tem que ser preso. E o carcereiro quem é? São os demônios do promotor, né? Os soldados do promotor. E eles vão me dar um couro. Mas o meu advogado, que é puro e nunca perdeu uma causa, sabe o que ele faz? Ele chega, meu pai, esse daí é réu primário. Ele não anda cometendo esses delitos. Ele não anda fazendo essas coisas. Ele cometeu esse deslize. O que vai fazer? Aí o juiz justo vai ouvir o advogado, que por sinal é filho dele, né? Tá à direita dele aqui. Aí ele vai dizer assim, é réu primário, ele tem casa própria, tem trabalho fixo, trabalho na obra, né? Que é um trabalho fixo. Tem a casa, que é a congregação dele. Então fala o seguinte, libera ele. Dá só uma vez para ele, ó, não cometa mais pecado. Então o Espírito Santo vem na cabeça, não faz mais isso, não faz mais isso, não faz mais isso. Não faz mais isso, tá errado. E a pessoa mesmo se arrepende. Ou eu fiz aquele erro, vai lá e ora a Deus. Só que tem gente que comete pecado e acha bom. E continua. Aí quando vai para a presença do juiz, o promotor, é isso, aquilo outro, e como diz aqui, né, desce a lenha. Aí Deus vai e pergunta, o juiz pergunta para o advogado, e aí? O advogado vai olhar e diz assim, tem uma papelada aqui muito grande assim, para ele aqui de acusações, o que a gente pode fazer? Coloque ele tem que pegar uma cadeia. Não pega uma cadeia de uma semana. Uma semana você passando prova, meu irmão. O diabo não vai te colocar, não vai te matar, não vai te destruir. Você vai passar a prova. Se o pecado for grande, a prova é maior. A prova é maior. Se você fizer um pecado grande, você vai passar preso 1 ano, 2 anos na prova. Aí se você cometer uma blasfêmia contra o Espírito Santo, aí, meu amigo, você vai pegar uma prisão perpétua. Ou então você pega uma pena de morte. Não é isso? Mas os pecados pequenos, uma hora você acaba de pagar. Se você se arrepender. Se você continuar fazendo, qual foi o pecado dele? Foi mentira. É um pecado leve? É um pecado leve. Mas para Deus não existe mentira grande nem pequena. É mentira. Tem mentira com consequências maiores e consequências menores. Mas é mentira, para Deus é mentira. E o diabo é o pai da mentira. Provérbio diz o seguinte, que a gente não pode mentir nem de brincadeira, parece que é capítulo 20, versículo 9. O seguinte, é como um cão que pega um cachorro como um louco que pega um cachorro pelas orelhas, aquele que mente ao seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Tá lá no 1º de abril, né? Que a pessoa mente dizendo que é brincadeira. Meu irmão já mentiu comigo quando eu estava na outra igreja. O irmão chegava para mim, estão te chamando lá fora. Quando eu chegava lá fora, ninguém, irmão, 1º de abril. Dentro da igreja. Irmão, não mente. Irmão, não, é só brincadeira. Brincadeira, para Deus não tem negócio de brincadeira, não. É mentiras pequenas e grandes, tudo é mentira. Então a pessoa começa a mentir. Você pega uma prisão, meu amigo. Cuidado para não pegar uma perpétua, porque se você continua a mentir, vai chegar o dia que o juiz não está mais resolvendo causinhas pequenas, que ele chega no dia que é para resolver todas as causas, que é o dia do Senhor, aí, meu amigo, você não tem mais como correr, não. Vai te pegar na mentira. E esse aqui? Aí, foi pego agora na mentira. Esse aqui foi pego agora no adultério. Esse aqui é ladrão. Esse aqui é corrupto. Esse aqui é isso. Então, ó, passa para cá, para a esquerda. Lá da esquerda. Esse aqui, ele está evangelizando.
Esse aqui, ele estava orando pelos pobres. Esse aqui estava era comprando cesta básica para dar para os necessitados. Esse aqui estava pregando a palavra de Deus. Passa para cá, para a minha direita. Os irmãos estão entendendo? É desse jeito o mundo espiritual. É um acusando, um defendendo e o outro julgando. Então, todo tribunal tem que ter o promotor, e o promotor é o diabo. O promotor quer prender, e o advogado quer soltar. Então, nós temos que ter cuidado para não ser preso na mão do inimigo. Muitas das vezes você também mexe com... Você é um servo de Deus, uma serva de Deus, e você mexe com o inimigo que não era para você mexer. Vamos ver como é que é, presta atenção. Então, estou na igreja. Aí o pastor começa a dizer: pisa na cabeça do diabo. Está amarrado, Satanás. Não sei o quê. Aí tem gente que quer expulsar demônio dos outros toda hora. Não é isso? Aí tem vezes que você mexe com uma pessoa que você não pode. É tipo, você mora num bairro, você está discutindo com a vizinha, mas daqui a pouco você discute com o traficante. Aí ele pega, aí como é que você vai fazer com ele que é maior que você? Aí ele vai te dar, Tá entendendo? Então tem inimigos grandes que não faz parte da gente. Igreja não é para falar nessas coisas, né? Esses espíritos aí de outras religiões, né? Não é para estar falando lá dentro. Nem para estar expulsando demônio. Nem para estar pegando na cabeça da pessoa e derrubando. Não é para fazer essas coisas. Igreja é para falar em Jesus Cristo. Então a gente não mexe com aquilo que não tem nada a ver com nós. O que tem a ver com nós é isso aqui, Olha só. É tão bom e agradável ouvir a palavra de Deus. Não é bom? Presta atenção. Quando a gente ouve a palavra de Deus, e a palavra fala com a alma da gente, a gente vai estar tão triste, contrito, a gente vai para a igreja, né? Um coração amargurado, um coração triste. Aí chega na igreja, a palavra diz assim: olha, você que está assim, que veio aqui com desejo de desistir de tudo, Deus manda te dizer que Ele está na tua vida e tal. Você volta para casa numa alegria, não é isso? É isso que você quer ir ouvir na igreja. É a palavra de Deus. Seja uma palavra dura que te conserte, seja uma palavra de libertação que te liberte, seja uma palavra de ensinamento que te ensine a andar no caminho correto. Não é isso? Aí você vai para lá, você vê só expulsando demônio. E falando só no diabo, e falando mal das outras igrejas, e falando mal das outras denominações, falando mal das outras religiões. Para quê, meus irmãos? Olha, tão maravilhoso. Aqui nós encontramos paz. Aqui nós encontramos, sabe o quê? Alimento para o espírito, alimento para a alma. Então, meus irmãos, se alguém te acusou, se algum inimigo, algum espírito te acusou dizendo que você não tem mais salvação, que você não tem mais jeito, a palavra de Deus diz que tem. A palavra de Deus diz que todo pecado é perdoado. Basta você chegar na presença de Deus. Capítulo 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 1, diz: se dissermos que não somos pecadores, somos mentirosos, mas se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todo pecado, toda justiça. Todo, né? Não é só alguns, não é todos. Só não o da blasfêmia com o Espírito Santo. Então o título do vídeo é Pecado de Morte. Qual é ele? Pecado de morte é a blasfêmia com o Espírito Santo. Vou fechar aqui a palavra de Deus. Prestem bem atenção, vocês que estão na comunhão. Prestem bem atenção. Não deixe mais o inimigo julgar os teus atos. Não deixe mais o inimigo falar na mente de vocês que vocês não têm valor. Não se menospreze na presença de Deus, nem na presença de ninguém. Ah, fulano prega muito. Ah, irmão Jorge prega muito. Ah, irmão pastor tal prega muito. Ah, o meu pastor prega demais. Ah, não sei. Irmãos, todos nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Servos e servas do Senhor Jesus Cristo. Somos todos servos. Eu não sou mais do que servo.
você não é mais do que servo. O servo é para servir, é para fazer a obra de Deus. Se você está na comunhão de Jesus Cristo, então se coloque na sua mente: eu sou um sacerdote, você é uma sacerdotisa, você é um sacerdote, e Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Nós podemos entrar na presença de Deus a qualquer momento, de joelhos, na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus que fez todas as coisas. Só se ajoelhar, colocar a tua mente no Senhor e dizer: meu Deus, eu estou nas tuas mãos, guarda-me, protege-me, perdoa-me. E Deus é quem vai te justificar. Então, se aparecer alguma coisa na tua casa, algum espírito, alguma coisa que não convém, espírito contrário, alguma coisa que está te aborrecendo, alguma causa que você não consegue, não precisa você pedir nada para ninguém. Você vai na presença de Deus e entrega na mão dele. Você tem poder para isso. Se tem alguém teu, algum parente teu que esteja longe e você não pode estar lá perto, ora a Deus que ele vai mandar um anjo. Assim como Jesus Cristo deu aquela palavra e aquele centurião creu e o servo foi curado, só por uma palavra. Ele disse: eu não sou digno de que você vá na minha casa, manda só uma palavra, porque ele sabia que tem anjos lá. Então, dê ordem aos anjos, porque os anjos estão para servir aqueles que são de Deus. Então, os anjos estão aí para isso. Em nome de Jesus Cristo, receba o poder do Senhor, receba a autoridade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Receba no teu coração a paz que transcende toda a alma, que é a paz do Senhor Jesus Cristo. Recebe no teu coração, na tua mente, coloca dentro do teu ser: eu tenho esse poder de curar qualquer doença, de levar a mensagem de Cristo. Eu não sei evangelizar. Uma palavra toda a tua boca, dizer assim: ó, Jesus Cristo salva. Se você estiver na comunhão do céu, essa palavra penetra na alma da pessoa e ela vai se converter, porque é poder de Deus na tua vida. Você não é menor do que ninguém. Não pense que os outros lá em cima, só porque prega bonito, porque fala bonito, é mais do que você. Você é uma serva e um servo do Senhor. Você tem poder de Deus na tua mão. Garra isso aí. Coloca no teu coração: eu sirvo a Deus. Eu não sirvo nem a brincadeira nenhuma, não, nem qualquer deusinho por aí, não, que está por aí. Eu sirvo é o Deus que fez todas as coisas. Um Deus que coloca um sol no céu, uma lua, uma terra rodando num lugar que ninguém está sustentando, só o poder dele, estrelas, galáxias e tudo. Irmãos, hora dessa nós estamos aqui conversando, tem cachoeiras aí dentro da mata, onde o homem nunca nem pisou, derramando água direto, só para dar água para os animais. Os animais que ninguém nunca nem viu. É Deus guardando os bichos, é Deus alimentando os bichos. E nós, irmãos, que somos mais do que ele, mais do que os animais, o Senhor nos guarda, é o Senhor que nos protege. Eu estou com tanta conta, será que amanhã eu vou comer? Irmão, Deus vai suprir a tua necessidade. Deus vai suprir a tua necessidade. Ele é quem vai suprir a tua necessidade. Vai aparecer de algum lugar, mas é dele que vem. O povo no deserto: nós não temos o que comer, lá vem as codornas. Nós não temos o que comer, caiu o maná do céu. Nós não temos o que beber, lá vai essa água da rocha. Lá vem o farol, vai matar nós, abre o mar vermelho. Lá vem o farol, vai atravessar o mar vermelho também, o mar vermelho cobriu. Pelo amor de Deus. Louvado seja Deus. Cedraque, Mesaque e Abdenego vai ser jogado na fornalha de fogo. Se Deus quiser salvar, nós salva. Se não quiser, sabe que nós não vamos adorar outro Deus a não ser o nosso. E jogaram na fornalha. Cadê? Lá era congelado, lá tinha ar-condicionado dentro daquela fornalha. Eles não tiveram nem a caatinga, nem o cheiro da fumaça. Pelo amor de Deus, irmãos. Coloca no teu coração esse poder. Louvado seja Deus. Hoje você vai sair dessa live aqui fortalecido pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Hoje você vai sair daqui com a nova mente, dizendo assim: pecado que tiver na minha vida aqui, eu vou orar a Deus, eu vou me entregar ao Senhor e vou me arrepender e vou me ajoelhar e vou me colocar na presença de Deus, e o Senhor vai tirar isso da minha mente, e o inimigo vai bater em retirada por 7 caminhos, e esses pecados vão ser jogados no fundo do mar.
e o Senhor vai me purificar e vai me colocar de novo, andando reto nos caminhos dele. O caminho é estreito, o caminho é difícil, é cheio de todo tipo de pedra, de espinhos, de tudo, mas Jesus Cristo vai te levar. No dia que você não puder passar pelo aquele buraco, ele te leva nas mãos. No dia que você tiver um riacho, ele te puxa como puxou Pedro, mas não vai deixar você cair. A palavra diz, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É ele quem te levanta, ele que te sustenta, ele que te guarda, ele que te protege. O Deus que estava lá, que tapou a boca dos leões, lá na cova, tapou a boca do leão para não comer Daniel, é o mesmo Deus que está na tua vida. O Deus que chegou lá e derrubou as muralhas de Jericó lá para Josué, para poder passar, é o mesmo Deus que está na tua vida. O Deus que pegou e salvou aquele povo todinho com a força de Sansão, fez aquele livramento lá com Sansão. Sansão matou 1000 homens com um pedaço da cabeça de um jumento. É o mesmo Deus que está na tua vida. O Deus que livrou o povo todinho por uma mulher, por Esther, é o Deus que está na tua vida. Louvado seja Deus. O Deus que guardou Paulo em todos os seus caminhos é o Deus que está na tua vida. O Deus que guardou João Batista no deserto comendo só gafanhoto e mel é o Deus que está na tua vida. O Deus de Isaías, o Deus de Jeremias, o Deus de Abacuque, o Deus de Malaquias, o Deus de João, de Pedro, de Tiago, de José, de Barnabé, de Matias, de Bartolomeu, é o mesmo Deus que é nosso. Louvado seja Deus. Coloca no teu coração. Tenha fé, porque Deus, ele não brinca, não. Deus, ele tem ciúme de nós. Aquele que persegue o servo de Deus, aquele que persegue a serva de Deus, é triste pro caminho dele. É triste. Pode até ele conseguir uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas, meus irmãos, não é brincadeira. Mexer com a serva do Senhor é mexer em ninho de cobra, é mexer em caixa de maribondo, em caixa de vespa. Abelhas italianas, daquelas mais ferozes. Não mexa. Não mexa, não. Por quê? Porque não que nós somos ruins, que nós somos vingativos, que nós vamos orar para Deus matar nenhum. Não. Nós vamos se colocar na presença de Deus e dizer, Senhor, me livra do inimigo da minha alma. Livra do laço do passarinheiro. Me livra da peste perniciosa. Me livra, e a palavra vai dizer, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não será atingido, nenhum mal chegará à tua casa, porque é o Deus que te guarda, o Deus que não tosqueneja, né? Salmo 121, é o Deus que guarda, é aquele que não pisca, que não dorme. Muitos ricaços aí pegam a casa, seca toda de arame, né? Aí coloca cerca elétrica, aí coloca câmera, aí coloca vigia, mesmo assim o ladrão chega lá e ainda rouba. O nosso Deus, ele nos guarda, não precisa de nada. E tem vigia que dorme, o nosso vigia não dorme. O guarda de Israel, ele nos protege a todo momento, 24 horas. Ele não... Todo poder está na sua mão, ele não é limitado, né? Qual é o limite? O ladrão chega na casa do rico, tem que estar as câmeras para filmar. E o ladrão que chega na casa de um servo do Senhor, de uma serva do Senhor, que o vigia, ele está vendo até dentro do coração do ladrão. E aí? Como é que vai deixar te roubar? Então, meu irmão, vamos acabando aqui a live, né? 9 horas da noite. Mas você fique sabendo que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela não está aqui para mentir, ela está para falar a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, coloque sua mão na mão de Jesus Cristo. Coloque sua vida nas mãos de Jesus Cristo. E deixa Ele tomar de conta do resto. E pronto. Seja fiel, seja firme, tenha fé, tenha humildade, caridade, domínio próprio, compreensão, paciência. São os frutos do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Vamos fazer a oração de agradecimento em nome de Jesus. Nosso eterno Deus, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, teu Filho, entramos na tua presença para te agradecer, meu Deus, por mais essa live. Essas pessoas que estão aqui, Senhor, com a gente, ouvindo a tua palavra, a exortação da tua palavra, Senhor. Pecado de morte, meu Deus.
Livra todos aqueles, Senhor, que têm um coração maldoso. Livra teu servo deles, Senhor. Guarda a tua irmandade, os teus filhos, Senhor. A tua igreja, guarda do mal, do inimigo das nossas almas. Protege. Coloca teu campo de força, teu Espírito Santo, nos protegendo de todo o mal. Não deixe nós dar brecha, Senhor. Guarda nós, sela nós, por caridade, Senhor. Dá dons a teus filhos, tuas filhas, Senhor. Protege eles e elas. Guarda teus servos nesta noite, que estão aqui nessa live, e todos aqueles que vão assistir elas também. Protege por caridade, que a tua palavra seja sempre aquele pão quentinho, aquela comida deliciosa que vem do céu para alimentar o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente. Que todos nós nessa noite tenhamos uma noite tranquila, maravilhosa, dormindo em paz, sabendo que o Senhor falou com nossas almas. Guarda todos aqueles que te amam de verdade, os velhinhos que não podem mais ir na tua casa, os doentes, enfermos que estão presos de ti, os que são presos por causa do teu nome. Guarda todos eles, protege, não deixa faltar o pão na nossa casa, nos ajuda em tudo. Guarda nós por caridade, nos fortalece no teu caminho. Te pedimos tudo em nome de Cristo Jesus, bendito contigo por toda a eternidade. Amém. Deus seja louvado. Irmãos, eu vou ficando por aqui mais uma live, que espero que tenha servido de utilidade para todos. Hoje nós sabemos que o pecado de morte é só blasfêmia contra o Espírito Santo, o restante, oramos a Deus, entregamos e pedimos a Deus que nos perdoe e que nos guarde para não cometer mais. Tá bom? Vou ficando por aqui. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Deus abençoe.